Olá, alunos da Escola Municipal Menezes Cortes. Em alguns casos, uma obra literária faz tanto sucesso que ela ultrapassa as páginas de um livro e invade a televisão. Eu sou o professor Diogo Neves, de Ciências, regente da Sala de Leitura Casusa e também do Círculo de Leitura, e estou aqui para apresentar para vocês o Sítio do Pica-Pau Amarelo e o seu autor, Monteiro Lobato. Vamos entrar lá para conhecer? Este é o Sítio do Pica-Pau Amarelo, uma das grandes obras clássicas infanto-juvenis escritas por Monteiro Lobato, que se tornou um tipo de programa de televisão que passou entre os anos de 1977 e 1986. As cenas eram gravadas nesta casa aqui e nós vamos adentrar. Esse aqui é o antigo lago original da época da gravação e algumas cenas, por exemplo, do Sítio do Pica-Pau Amarelo foram gravadas aqui. Antes de 1977, já tinham sido transmitidas outras séries de televisão infantil brasileira sobre o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Aqui é a sala da casa. E a gente vê ali, no cantinho aqui dessa estante, a foto do Monteiro Lobato, o autor da obra literária que deu origem a esta obra televisiva. Aqui nós encontramos alguns volumes do livro de Monteiro Lobato. Aqui uma foto da época, olha, que foi gravada. Esse sítio foi escolhido para a gravação. Aqui a gente encontra fotos dos atores que participaram dessas gravações. Aqui fez o papel da Emília, da Narizinho, do Pedrinho, que foram mais de um personagem, porque eles eram crianças e como essa gravação durou 10 anos, eles ficavam já adolescentes e já não eram mais apropriados para as gravações. Então tinham que ser substituídos por outros atores. Uma grande frase atribuída a Monteiro Lobato é: um país se faz com homens e livros. Vamos então agora mostrar o quarto da Narizinho, a menina do nariz arrebitado. E a gente vê que ele está todo decorado, mais próximo possível da época, né, dos anos 70 e 80, quando foi gravado, os móveis. Nesse cantinho aqui onde tem a boneca Emília era onde ela dormia. Mais livros. Aqui um dos livros, ó, Reinações de Narizinho, conforme eu mostrei ali. Aritmética da Emília. O Monteiro Lobato sempre mostrando a preocupação dele em educar também as crianças enquanto elas liam histórias que traziam prazer. A leitura também pode ser prazerosa e a gente também aprende muito ao ler. Aqui é a cozinha, onde a maior parte do tempo estava aqui a tia Anastácia fazendo suas deliciosas comidas, guloseimas, lanche, almoço para as crianças, né? Para Narizinho, para o Pedrinho também, que vinha para cá de vez em quando. Assim a gente termina o nosso passeio dentro da casa, porque aqui fora vai ter o poço, que não é de verdade, e aqui um fogão a lenha, também que aparecia nas gravações. E a casa aqui ela é toda contornada por um grande alpendre, onde algumas cenas também foram gravadas aqui. Eu agora estou aqui tomando um delicioso café no sítio e comendo o bolinho de chuva, receita da tia Anastácia, e estou acompanhada aqui de uma professora que vai falar para vocês um pouco sobre Monteiro Lobato. Olá, Fernanda, tudo bem? Olá, tudo bem, alunos da Escola Menezes Cortes.
Eu sou a professora Fernanda, professora da Rede Municipal de Ensino, também da 7ª CRE. Atualmente sou professora de 6º ano carioca. Bom, Monteiro Lobato foi um dos primeiros autores voltados para o público infanto-juvenil, tanto do Brasil quanto da América Latina. Ele lançou seu primeiro livro em 1920. Esse primeiro livro foi A Menina do Narizinho Arrebitado. Foi um dos primeiros livros de Monteiro Lobato e o primeiro livro ambientado aqui no sítio do Pica-Pau Amarelo. Em 1939, Monteiro Lobato lançou o livro intitulado Pica-Pau Amarelo, que contava a história dessas personagens, da tia Anastácia, da Dona Benta, da Narizinho, do Pedrinho e de todas as outras, de como essas personagens vieram parar aqui no sítio. Monteiro Lobato escreveu, ao longo de sua vida, 26 livros voltados para o público infanto-juvenil, sem contar os livros voltados para o público adulto. Ele escreveu diversos contos, romances e etc. O Dia Nacional do Livro Infanto-Juvenil, que é o dia 18 de abril, foi escolhido em homenagem a Monteiro Lobato. Em homenagem ao seu nascimento, Monteiro Lobato nasceu no dia 18 de abril de 1882. Vamos dar uma olhada em alguns desses livros de Monteiro Lobato. Vamos ver aqui, esse aí que corresponde ao volume 1, que a professora Fernanda está nos mostrando. Ele se chama Reinações de Narizinho, porque ele junta um grupo de histórias que Monteiro Lobato escreveu. Por exemplo, a Fernanda falou aqui pra gente que o primeiro livro dele foi Narizinho Arrebitado. Depois ele escreveu outros, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, que ela falou. E aí esse volume inclui ainda outras histórias, né, que ele chamou de Reinações de Narizinho, e o segundo é A Caçada de Pedrinho. Tudo isso no volume 1. Aí as outras histórias estão nos outros volumes do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas também foram lançados outros volumes com histórias recontadas por Monteiro Lobato e eram inseridos dentro da temática do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, por exemplo, algumas dessas histórias aqui eram contadas pela Dona Benta para o Pedrinho e para Narizinho. Monteiro Lobato teve uma vida bastante agitada e fez de tudo um pouco. Ele nasceu em Taubaté, no século XIX, no finalzinho. O avô dele tinha uma situação muito boa, era rico, fazendeiro e tinha o título de Visconde. Mas, infelizmente, antes de completar 18 anos, ele perdeu tanto o pai dele quanto a mãe dele. Uma coisa interessante é que ele se chamava José Renato, mas ele acabou trocando o nome dele por José Bento. Então, o nome dele completo é José Bento Monteiro Lobato. Então, ao completar 18 anos, o avô dele enviou ele para São Paulo para ele estudar Direito. Mas ele gostava mais de ler, se dedicava mais à literatura, a conhecer, né, os livros, do que propriamente pelo direito. As histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo não foram as primeiras a serem escritas por Monteiro Lobato. Ele também lançou, né, um livro bastante famoso adulto chamado Urupês. Uma coisa que muita gente não sabe é que antes dele se dedicar à carreira literária, Monteiro Lobato também foi editor. Ele teve algumas editoras, inclusive ele foi muito importante na popularização dos livros. Na época dele as pessoas não tinham tanto acesso assim, principalmente as crianças, né, com as obras literárias, então ele foi muito importante nesse sentido. Ele também produziu e editou várias obras de alguns escritores famosos. Como exemplo de autores cujas obras foram editadas por Monteiro Lobato, nós temos Godofredo Rangel, Oswald de Andrade, Graça Aranha, Paulo Setúbal, Guilherme de Almeida e Afrânio Peixoto. Sabe como surgiu a ideia de criar um sítio chamado Sítio do Pica-Pau Amarelo? Então, tudo começou quando ele estava jogando xadrez com um amigo seu chamado Toledo Malta. E aí esse amigo foi contar para ele a história de um peixinho que ficou muito tempo fora d'água e depois, quando ele voltou, ele se afogou. Isso acendeu uma grande criatividade em Monteiro Lobato, que quando ele chegou, né, em sua casa, ele foi escrever essa história contada pelo seu amigo. Pronto, aí surgiu a história do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quando o Monteiro Lobato estava escrevendo essa história do peixinho, vieram à sua memória as lembranças de quando ele era criança, lá no interior do Taubaté. E aí ele foi construindo uma história baseada nessas lembranças, e assim nasceu a história que a gente conhece, que foi ambientada aqui nessa casa, como vocês estão conhecendo.
Conforme a professora Fernanda falou para vocês, Monteiro Lobato foi um dos principais, um dos primeiros autores de obras infanto-juvenis aqui no Brasil. Antes dele, se fabricava muito pouco, se escrevia muito pouco livros dedicados ao público infantil. E não era de uma tão boa qualidade como a gente vê hoje em dia. O próprio Monteiro Lobato, ele comenta que o autor Tales de Andrade também foi uma de suas referências. Tales de Andrade é famoso por suas duas obras, chamadas Saudade e A Filha da Floresta. E ele também foi uma das inspirações para que Monteiro Lobato escrevesse também e se dedicasse a esse público, que naquela época, década de 20, de 30, praticamente não existia nada para esse público. E como Monteiro Lobato sempre foi preocupado com vários assuntos aqui do Brasil, e é claro que o público infantil, na opinião dele, não poderia ser deixado de lado, já que as crianças são o futuro da nossa nação. Essa casa foi reformada recentemente. Olha como é que eram as fotos da Casa do Sítio, conhecida como a antiga Casa do Sítio no Instagram. Reportagem mostrando como ela estava, infelizmente, abandonada antes desse lindo projeto de reformar para as pessoas virem visitar e ver como é que ela está hoje em dia. Belíssima, como eu mostrei para vocês. Atualmente, essa casa, onde foi gravado o Sítio do Pica-Pau Amarelo, é administrada pela dona Marlete. E ela recebe visitas, inclusive oferece um cafezinho caso você queira participar. Então, se você quiser, você pode agendar entrando em contato por esse número que está aparecendo aí para vocês, de WhatsApp, para poder falar com ela. A entrada custa R$20, o café tem 2 modalidades por preços diferentes. E também aqui no Instagram, você pode também seguir e entrar em contato com eles e agendar a sua visita, que com certeza vai ser muito agradável. Mesmo que você não tenha assistido os episódios do Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas se você leu os livros e conhece um pouco sobre Monteiro Lobato, de grande importância para a literatura do nosso país, vale a pena você conhecer aqui. Nós estamos num bairro da Zona Oeste do Rio, chamado Barra de Guaratiba. Para chegar aqui, você tem que pegar um BRT em direção à Ilha de Guaratiba, descer e pegar um ônibus 867, que vai te deixar aqui bem pertinho. Alunos, agora eu estou na sala de leitura Cazuza e quero mostrar para vocês onde é que estão guardadas as obras de Monteiro Lobato para você poder pegar emprestado. Nesse cantinho aqui, entre as letras M e N, ao lado da letra N, a gente encontra toda a coleção de Monteiro Lobato que foi apresentado anteriormente para vocês. É só vir aqui e escolher a sua. Lembrando que o programa televisivo que foi apresentado para vocês nesse vídeo trata-se de uma adaptação das obras de Monteiro Lobato. Quando uma obra ela transcende a literatura, por exemplo, e vai para o teatro, vai para o cinema ou para a televisão, obviamente ele vai sofrer algumas modificações que a gente chama de adaptação, que vai depender da interpretação do autor, da pessoa que está transformando aquela obra de um tipo, um gênero artístico para outro gênero. E aqui está toda a coleção daqueles volumes que eu apresentei para vocês lá no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Aqui estão todos os livros infanto-juvenis publicados por Monteiro Lobato, começando com Reinações de Narizinho. Nós temos aqui na sala de leitura. Você pode vir aqui e pegar emprestado. Vamos fazer um projeto para que vocês conheçam literatura de qualidade boa, nacional. E acabando aqui também com livros que Monteiro Lobato reconta a história de Robinson Crusoe e também uma história bem interessante, ilustrada, chamada O Casamento da Emília. Agora vamos aos livros escritos por Monteiro Lobato dedicados ao público adulto. Nós temos também aqui na sala de leitura esses livros que pertencem a uma coleção, chamados Negrinha, Urupês e Cidades Mortas. Neste livro aqui de contos, chamado Urupês, inclusive, Monteiro Lobato nos vai apresentar um personagem icônico da sua carreira chamado Jeca Tatu. Esses 3 livros estão compilados aqui nesse livro de contos completos, em que é inserido também um livro que nós não temos aqui na sala de leitura, intitulado O Macaco que se fez Homem.
Temos também o único romance para adultos escrito por Monteiro Lobato, que se chama O Presidente Negro. Esses todos estão lá no cantinho dos clássicos, na estante rosa. E, por curiosidade, temos uma biografia de Monteiro Lobato, escrito por Marisa Lajolo, intitulado Monteiro Lobato, um brasileiro sob medida. E, por último, uma coleção de cartões postais, A Purezinha, escrito por também Marisa Lajolo, sobre o Monteiro Lobato, as correspondências dele. Purezinha foi esposa de Monteiro Lobato. Venha então pegar esses livros e conhecer um pouco sobre a literatura nacional. E assim terminamos a nossa visita literária e, por que não, também televisiva aqui ao sítio do Pica-Pau Amarelo. Quero agradecer à professora Fernanda por ter aceito gentilmente estar aqui conosco gravando esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e que vocês continuem assistindo às nossas videoaulas. Tchau, gente. Até o próximo passeio. Tchau, tchau. E leiam Monteiro Lobato.